Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Estamos na terceira semana da Páscoa, rumo a Pentecostes. E hoje, no 17º dia dos 50, clamando Pentecostes, continuamos falando daquilo que é próprio da ação do Espírito Santo em nós, sobretudo quando ficamos cheios do Espírito Santo, que é a experiência de Pentecostes, de ficarmos cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, eu vou tomar uma palavra aqui que nós já tomamos, mas agora com outro aspecto, focando sobretudo no versículo 18, João 14, do versículo 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, claro que Jesus voltará uma segunda vez, né? Que a teologia católica chama a parousia, né? A parousia, a Bíblia fala da parousia, da volta do Senhor. O Senhor veio, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo sobre nós e voltará uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. É a segunda vinda, né? A conclusão de toda a obra de salvação. Jesus voltará. Ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, eu vou. Ele chega a falar, olha, é necessário, mais à frente ele vai dizer no capítulo 16, olha, eu vou, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Paráclito não virá, né? Quer dizer, não vos deixarei órfãos, eu vou subir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu voltarei a vós. E ele volta a nós pelo Espírito. Jesus está presente, sobretudo, pelo seu Espírito. Né? Jesus se coloca nesses discursos aqui, falando do Paráclito, eu vos enviarei o Espírito da verdade, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito. Outro. Quer dizer, ele foi o primeiro. A palavra Paráclitos é uma palavra grega que tem um significado amplo, né? Significa auxiliador, significa consolador, significa também, no mundo antigo, né? Paráclitos, aquele que prestava um serviço de defesa nos tribunais, né, de defesa jurídica, mas tem muito esse sentido de auxiliador, de consolador. Mas quem é o primeiro consolador? Quem foi o primeiro consolador? Foi Jesus. Ele diz, olha, eu vos enviarei um outro consolador. Eu vou, mas não vou, vocês não vão ficar sozinhos. E hoje nós queremos focar muito nisso, nessa ação consoladora do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado o Espírito de consolação. E a consolação tem muito a ver com com dificuldades que são próprias da vida nesse mundo. Nós necessitamos de consolação quando estamos aflitos. Nós necessitamos de consolação quando estamos assim, perturbados, agitados com as preocupações da vida. Nós precisamos de consolação, né? Nos sentimos assim necessitados de consolação. Consolação tem a ver com amparo, presença. No meio da tristeza, no meio da angústia, no meio da aflição, no meio das agitações, das coisas que nos deixam assim, perturbados, né? Com o interior agitado, perturbado. A gente precisa de alguém que nos console. Aquela presença amiga. E você estava agitado, estava angustiado, e de repente, quando você recebe aquela visita amiga,
você se acalma, você fica calmo. Não é assim? Quando uma criança está triste, está chorando, está desesperada, de repente ela escuta a voz mansa do seu pai e ela se acalma. Para de chorar. Às vezes uma criança está chorando no meio da noite, teve um pesadelo, a mãe vai, o que foi, meu filho? E ela já vai acalmando. Só de escutar a voz da mãe, a voz do pai, o Espírito Santo, ele tem essa ação consoladora. No meio desse mundo marcado por aflições, esse mundo é marcado por aflições. A gente, eventualmente, nós passamos por aflições, por angústias, por momentos de tristeza. Momentos que nos sentimos assim, dominados pelas preocupações da vida. Lá no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, Jesus diz assim: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. As preocupações da vida nos deixam insensíveis, né? Agitados, meio surdos, né? Ali, quando você está dominado pelas preocupações, você não escuta mais nada, você fica ali dominado por aquilo ali, não pensa em mais nada. E o Espírito Santo, então, ele chega com essa ação consoladora que nos acalma, que nos centra de novo, assim, né? A consolação do Espírito Santo é uma ação de Deus em nós nos centrando, nos devolvendo ao nosso centro existencial, né? Nos religando a Ele, né? Quando nós estamos assim aflitos, agitados, angustiados, é como se a gente se desligasse de Deus, né? A própria palavra religião significa religar, como se estivéssemos desligados da fonte. O Espírito Santo exerce sobre nós essa ação consoladora, nos religando à fonte. E aí voltamos a ficar calmos, voltamos a nos sentir amparados, consolados. Não que o problema passou, às vezes o problema não passou, ele continua. Aquela aflição continua. Aquela dificuldade que está sendo enfrentada, ela continua, mas você recebe esse amparo, essa consolação que te sustenta. E enquanto ela perdurar, você vai ter ali aquele apoio, aquela consolação do Espírito, né? Engraçado, quando Jesus foi tentado no deserto, depois que o demônio foi embora, a Bíblia diz que os anjos se aproximaram de Jesus e o consolavam, né? O Espírito nos consola. A gente precisa muito de consolação quando nos sentimos sozinhos. Você se sente sozinho mesmo em meio a muitas pessoas. Por exemplo, quando você está enfrentando uma dificuldade, um sofrimento, e você se sente sozinho, e você sente que não tem ajuda de ninguém, isso é um tipo de solidão. Você se sente assim, você não tem com quem contar. Mas nós sempre temos o Espírito Santo e podemos contar com Ele. Por isso, sempre que nós começamos a rezar, quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado, se você estiver passando por momentos assim de dureza, se coloque em oração, se volte para Deus. Não só no sentido de invocação do Espírito Santo, não, se volte para Deus, para o Pai, para Jesus. Toda vez que a gente começa a orar, o Espírito Santo começa a sua ação consoladora. Mesmo se você não se dirigiu à pessoa do Espírito. Você está se dirigindo a Jesus, mas aquela calma que vai te invadindo é o Espírito Santo, é a ação do Espírito. Jesus libera sobre nós essa ação consoladora do Espírito quando nos dirigimos a Ele, quando nos dirigimos ao Pai. Então o Espírito Santo, ele age em nós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, e Pentecostes é pedir isso, né? Ficar cheio do Espírito. Uma pessoa sempre consolada. Ela não está imune às aflições dessa vida, porque todos nós, não tem como, é inevitável. Mas caminharemos em meio às aflições dessa vida, mas consolados. Amém? Peçamos isso ao Senhor. Jesus, nós pedimos, nunca nos falte a ação consoladora do Espírito Santo.
nunca nos falte a ação consoladora do Espírito Santo. Nós precisamos tanto quando nos sentimos agitados, perturbados interiormente pelas preocupações da vida, quando nos sentimos aflitos, tristes, sozinhos. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Vem, Espírito Santo, enchei-nos de sua ação consoladora. Senhor Jesus, nós pedimos humildemente, batiza-nos no Espírito Santo, batiza-nos na consolação do Espírito Santo. Nós queremos ser mergulhados de cheio, queremos ficar embebidos da consolação do Espírito Santo, sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso nós pedimos, batiza-nos. Batiza-nos no Espírito Santo, inunda-nos dessa consolação, desse auxílio. Vem, Espírito Santo, Paráclitos. Vem, Espírito Santo. Vene creato Spiritus, Espírito Santo, criar em nós esse ambiente interior de consolação, de amor, de paz. Paz nos problemas, paz em meio às dificuldades. Vem, Senhor, sopra sobre nós o Espírito Consolador. Nós já te agradecemos, Jesus, já te agradecemos, Divino Espírito Santo. Já te agradecemos, Pai querido, Pai do céu. Muito obrigado. Amém. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.